a Deus hoje, pedindo para que nós, entregando a Ele a nossa aula hoje? Claro. Senhor nosso Deus, é um privilégio estar em comunhão com o pessoal do grupo e, ao mesmo tempo, da nossa igreja, e que a gente possa usufruir desse momento o melhor possível para caminhar sempre em frente, sempre na direção do que a gente tem, do que a gente pensa, do que a gente acredita. Em nome de Jesus, eu te peço a bênção sobre o Jackson, que vai nos liderar agora, e para todos nós, seja uma palavra de ensinamento e conforto também para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, Senhor, amém. Então vamos lá. A gente chegou no ponto de estar pegando a primeira parte das epístolas paulinas, né? Então a gente dividiu as epístolas paulinas em dois grupos, né? Hoje a gente pegou esse grupo que vai de Romanos até Tessalonicenses, e de maneira que a gente pode refletir, pensar e trabalhar um pouquinho esses aspectos. Eu tinha prometido a vocês, quando a gente estudou o Evangelho de João, que a gente, quando falasse de Paulo, a gente retornaria a um tema, que é um tema que a gente não vai esgotar aqui, não vai, que é o tema exatamente sobre livre-arbítrio, presciência, predestinação e aspectos ligados a, exatamente a refletir um pouquinho quais são as implicações dessa nossa maneira de pensar, tá? Então, antes de começar qualquer coisa, que eu vou dar uma breve explanação, vocês têm toda a liberdade de estar interrompendo, eu preciso dizer e vou repetir para vocês. A nossa igreja, a Igreja Batista do Morumbi, na sua declaração de fé, que está lá no que cremos, no nosso site, está no nosso livrinho de declaração de fé, né, de doutrinas que a gente crê, a gente se posiciona de maneira predestinacionalista. Isso não significa que, se você não crê isso, você está imediatamente fora da igreja. Essa não é a ideia. A ideia é que você tem que saber como a igreja se posiciona. Você pode ter uma posição diferente? Resposta: sim, desde que você tenha uma fundamentação bíblica para isso, tá? Desde que você já tenha estudado o tema, já tenha trabalhado um pouco o tema em você, não tem nenhum problema. A gente convive bem com todas essas correntes sem nenhum problema. Porém, o ensino à nossa igreja, que está vindo desde o púlpito até todas as salas, sempre vai ter essa linha mais ligada a entender eleição e predestinação, soberania divina, tá? Então vamos lá. Vamos começar brincando um pouco com alguns temas que eu queria trazer como reflexão para vocês aqui, tá? E aí, em cima disso, a gente vai conversando, vai usando isso como dinâmica nossa para a gente chegar a um bom termo, um bom ponto para todos nós, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é esse paradoxo, gente, de ser livre, ser escravo, de ter uma predestinação, ou seja, você tem como é que é? Você tem um Deus que tem uma soberania própria, intensa, ou um ser humano que participa disso, não é nova, tá? Então, assim, se eu tenho 20 séculos de debates de pessoas sérias em cima do tema, eu não quero resolver aqui em meia hora, 45 minutos que a gente tem, resolver um problema que é da cristandade. Mas vamos lá. Se, por um lado, a Bíblia tem um conjunto de versículos que dizem que nós somos livres para agir, então, assim, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, vivos, firmes, para que vocês não se dobrem novamente a um jugo de escravidão. Apocalipse fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. A Bíblia diz que você achegue-se ao Senhor. É sempre assim, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Sempre coloca a liberdade do ser humano preservada. Por outro lado, há um conjunto de versículos que dizem que nós somos completa e totalmente escravos. Nós somos escravos do pecado e a gente não tem autonomia. Paulo vai dizer em Romanos 7,
porque o bem que eu quero, mas não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Também vai ter os versículos que a gente leu em João, que diz que ninguém vem ao Pai senão aquele que for trazido pelo Pai. E por aí vai. Então, eu tenho tanto uma série de versículos que falam de um jeito como falam de outro. Há uma sustentação. E o que eu quero deixar assim bem claro é que não é um assunto que é cabal, que é pontual, que é fechado na palavra. O que, que é fechado na palavra de Deus? É que se você não aceitar Cristo, você está perdido. Se você aceitar, você está salvo. Então, assim, crer na eleição, ou na predestinação, ou no livre-arbítrio, não vai salvar você e nem vai lhe levar para o inferno, tá? Isso é o que vai fazer isso é crer em Cristo. Então, dito isso, tranquilo todo mundo, vamos em frente. Quais são as principais correntes de pensamento acerca disso? Aqui é uma tentativa de resumir o resumo do sumário, tá? Então, por favor, gente, é bem assim, vou ser bem resumido. Então, a coisa começa mais ou menos no século IV, lembra? Jesus morre no ano 33, né? No século I. No século IV, 300 anos depois, estamos vivendo um período que é chamado de os pais da igreja. Morreram os apóstolos, aí eles tiveram alguns seguidores, alguns discípulos imediatos, esses também morreram, e agora a gente já está na terceira geração. A terceira geração acontece que houve um certo monge que trabalhava na Inglaterra, chamado Pelágio. E Pelágio veio com uma ideia surpreendentemente legal, né? Fantástico. Lembre-se que a Bíblia ainda não estava, o Novo Testamento não estava ainda fechado, tá? Ele só vai ser fechado no final o cânon só vai ser fechado no final do século IV. Aí Pelágio chegou com uma ideia maravilhosa. Ele falou assim: gente, ó, o pecado original de Adão afetou somente a Adão. Os filhos de Adão não tiveram a sua liberdade, ou seja, o seu livre-arbítrio prejudicado. Tanto que as pessoas dali em diante vão aprender a pecar socialmente. Então, é assim, como é que eu aprendo a pecar? Eu vejo uma pessoa pecando, acho legal e peco também. Mas se eu pegar uma criança, colocá-la num ambiente totalmente hermético, santo, fantástico, isolado da sociedade, essa pessoa naturalmente vai aprender a não pecar. Ou seja, ao homem é possível não pecar desde que você o faça uma educação correta. Essa era a ideia de Pelágio. Olha, ganhou muitos adeptos da igreja, houve um debate bastante grande num concílio, e de um lado estava Pelágio, defendendo essa ideia, e do outro lado estava o Santo Agostinho, o famoso teólogo Agostinho, que debateu de maneira bastante eloquente, mostrando que esse tipo de fundamento não tem, esse tipo de pensamento não tem fundamento bíblico. E que é contra a Bíblia, inclusive, porque vai contra a ideia de Cristo morreu pelo quê? Pelo pecado. E se o homem pode não pecar por si só, então Cristo morreu em vão, né? Então, o que aconteceu? A igreja no século IV definiu que o pelagianismo era uma heresia, expulsou todas as pessoas que pensavam assim, e hoje em dia essa corrente praticamente ela não existe como corrente teológica. Porém, a ideia perdurou e permaneceu. Durante a Idade Média, pode parar, por favor, fique à vontade. Alguém quer falar? Ah, Não, não. pensei no Rousseau, desculpa. Eu deveria ter desligado o som. Ah, Rousseau pensa na mesma maneira aqui. isso. Os enciclopedistas vão retornar esse tipo de ideia. Fantástico, é isso mesmo. No século XVI, a gente está falando agora na época de 1500, quando o Brasil foi descoberto, essas ideias já estavam bastante, como eu posso dizer, elaboradas. A Igreja Católica, né, antes da Reforma Protestante, tentou conciliar as duas ideias, retornou e tentou conciliar, e inventou uma coisa chamada de semipelagianismo. É assim, tá bom, o pecado prejudicou a humanidade inteira, não foi só Adão. Porém,
não prejudicou 100%. O ser humano continua capaz de chegar a Deus. Não, ele não está totalmente escravo do pecado. E essa ideia, né, vai ser grandemente defendida num debate que aconteceu lá pelos idos de 1500 e tanto, 1550 por aí, entre Erasmo de Roterdã e Lutero. Os dois vão debater isso e, no final, Lutero vai escrever um livro que chama-se... Não vou lembrar agora o nome dele, não, mas ele vai escrever um livro, se eu não me engano, O Arbítrio Servo, ou O Arbítrio Escravo. Esse livro tem em português, ele foi publicado aqui, eu acho que pela editora Sinodal, ou a Fiel, na qual Lutero coloca os argumentos dele por que Pelágio está errado e por que o semipelagianismo também é uma heresia. Depois, uns 50 anos depois, mais ou menos assim, você tem Calvino. Calvino e Lutero, eles não são contemporâneos, gente, nem brigaram um contra o outro. Quando Lutero estava no final da vida, surge um novo expoente na Igreja Reformada, que é Calvino, e Calvino vai pegar essas ideias e vai transformar agora, vai sistematizar essas ideias numa doutrina. E essa doutrina tem alguns pontos, que diz que, primeiro, Jesus morreu por toda a humanidade. Porém, só é efetivo para alguns que são eleitos pelo próprio Deus. E que isso não é nenhum tipo de injustiça, porque ao homem pecador está destinado ao inferno. Então, o fato de Deus eleger alguns deles para se salvar é muito mais um alívio do que uma injustiça, porque a justiça divina é todo mundo está condenado, alguns são eleitos para não serem. O critério que Deus usou para fazer isso foi o amor soberano, não foi filiação, não foi seus olhos azuis, não foi nenhum tipo de inclinação moral ou boas obras. Foi o amor. Ele escolheu alguns por amor, pelo critério que um dia ele vai falar para a gente, por enquanto a gente não sabe. E a graça, ela é incondicional, ou seja, Deus dá essa graça, você não pode perdê-la, e ela também é irresistível. Na hora que algumas pessoas tomam contato com a graça divina, o homem simplesmente não tem condição de dizer não a essa graça, porque ela é demais. Vamos andar um pouquinho mais e eu volto para a gente conversar sobre isso. Mais ou menos uns 50 anos depois, por volta do ano 1620, 1618 por aí, um professor de teologia na Holanda, chamado Jacobus Arminius, resolveu revisitar o assunto, e apesar dele nunca ter escrito nada, ele falava abertamente nas aulas de teologia dele sobre a ideia da presciência, que Deus conhece o futuro, e por isso mesmo ao homem é dada o livre-arbítrio. Bom, quando Armínio morre, os seguidores dele fazem um movimento, e aí isso vira um sínodo, que é chamado de Sínodo de Dort, na cidade da Holanda, uma cidadezinha na Holanda, e nesse sínodo reúnem-se os teólogos da igreja protestante, né, da igreja reformada da época, e esse pessoal chega à conclusão, mais ou menos uns 150 teólogos de vários lugares da Europa, se reúnem e eles debatem sobre esse tema. E eles chegam e eles debatiam que temas, né? Qual era a ideia do pessoal arminiano? Primeiro, é que Deus conhece o futuro, mas quem escolhe ser salvo é o homem. Ou seja, o homem tem livre-arbítrio para escolher ou para não. E que Deus escolhe aqueles que já sabia que se salvariam, né? Então, é uma coisa que deixa, digamos assim, uma tentativa de conciliar o livre-arbítrio com a soberania. E depois, a graça é condicionada à fidelidade, o que significa que se você for fiel, você tem a graça. Se você for infiel, você perde a salvação, porque a graça é condicional. Depois de muito debate, os teólogos chegaram à conclusão de que o arminianismo, né, como foi chamado, ele é contrário à forma como a Bíblia pensa, a maioria da Bíblia pensa, e a igreja, naquela época, tinha uma maneira meio de resolver as coisas assim, era meio no braço.
todas as pessoas que pensavam assim foram convidadas a se retirar da igreja, foram expulsas, e foram proibidas de entrar na Holanda por 6 anos. Ficaram, não é só inelegível, eles foram expulsos mesmo do país. Bom, ainda bem que a gente não precisa mais se preocupar com esse tipo de coisa, né? Quando a gente pensa diferente. Mas foi assim que a história acabou lá. E o arminianismo, ele perdurou. Algumas igrejas evangélicas, algumas igrejas protestantes, adotaram o arminianismo, enquanto que outras, reformadas, adotaram mais a posição calvinista, tá? Vamos lá, alguém levantou a mão aí? Bom dia a todo mundo, bom dia, Jackson, tudo bem? Bom dia. Jackson, eu fiquei com uma dúvida. Curiosamente, estava conversando com a minha namorada, né, antes Uhum. de ver a aula, e a gente estava conversando sobre o livre-arbítrio e Deus ter a ciência de ver o futuro. Como que funciona essa relação? A gente acaba tendo escolha? Na verdade, a gente tem a escolha de fazer certas coisas, mas Deus já sabe antecipadamente o que a gente vai escolher. Como que é isso? Para mim é muito confuso. Você podia falar um pouco mais? Fala com o maior prazer. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Essa também é dúvida minha, tá? Então tá bom, então. É assim, não dá para a gente tentar entender 100%. A primeira coisa é te dizer assim, eu recebo a tua dúvida e compartilho e me solidarizo com ela. Eu vou chegar lá primeiro, tá, Marcelo? E vou Aham. chegar lá do pezinho de Deus, me explica de vez agora como é que é essa história. Mas Como é assim, que é isso, né? porque Deus não cabe na nossa cabeça, né? Ele não pode ser definido, porque Deus é infinito. Porém, o que a Bíblia dá algumas pistas para a gente é de que nós temos sim uma liberdade, mas essa liberdade está prejudicada pelo pecado, né? Nossa imagem de Deus está ruim. Agora, quanto a esse negócio de escolher e eleger, agora eu vou ter que dizer para você minha posição, tá? Porque a posição da igreja, a posição da gente é de que Deus conhece e Deus criou a história, né? Então, assim, essa história aqui de dizer que Deus conhece o futuro, ele conhece porque quem é que criou o futuro? Deus. Porque Deus. Deus criou todas as coisas. Agora, o fato dele ter criado não tira a nossa responsabilidade nem a nossa capacidade de escolha. O negócio é que a gente tem a mania de tentar enxergar Deus a partir do nosso ponto de vista. Deus é mais do que o tempo. O nosso tempo é cronológico, ele é linear, e a gente entende futuro, passado e presente. Para Deus é a mesma coisa, é o mesmo instante, é o mesmo momento, porque Deus não tem a limitação temporal. Então, nesse sentido, é complicado para a gente tentar entender: será que Deus me deixa escolher ou será que ele escolhe por mim? A resposta é: ele me deixa escolher. Mas por quê? Porque eu preciso ser responsável por aquilo que eu ajo. Senão, assim, quando eu peco, eu ia dizer para Deus assim: Senhor, eu pequei porque você me criou pecando, né? E aí a coisa ia se complicar. Mas assim, mas de um jeito ou de outro, é assim, a minha maneira de pensar é que é a maneira que eu estou bem alinhado com a maneira da igreja, é assim, é que o fato de você conhecer o erro, conhecer que uma coisa é errada, não lhe faz irresponsável em relação a cometê-la. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Você dirige, você tem carteira de motorista? Tenho sim. Então, assim, quem foi que te deu isso? Não foi a autoridade que te Foi a deu? autoridade, depois que eu passei por um treinamento para entender como que funciona, etc. Legal. Então, quando você comete um erro, quando você passa um sinal vermelho, por que que você não argumenta assim, ó, desculpa, mas eu só passei o sinal vermelho porque você disse que era errado? Ah, entendi. Ué, você não me deu uma habilitação? Então você me tornou capaz de fazer. Você não me deu possibilidade de cometer o erro? Então o responsável é a autoridade, não eu. Isso é a mesma coisa de um aluno chegar e dizer para uma professora: não, eu só errei a questão na prova porque você me deu um lápis. E foi o lápis que me induziu ao erro. Entendi. Assim, é meio complicado para a gente entender, mas é importante dizer: em nenhum momento a gente perdeu a responsabilidade pelo nosso ato, tá?
Vamos lá, tem um pessoal com uma levantada. Eu sabia que esse assunto ia fazer isso, mas vamos em frente, vamos nele. Ricardão, Bacana, obrigado, hein, Jackson? tamo junto, tamo junto. Vamos continuar falando, Marcelo, vamos lá. Ricardo? Eu tenho um comentário, meio que uma pergunta. O arminianismo, óbvio que você não colocou toda a teoria aí, mas Não. o ponto que pega aí é a graça condicionada à fidelidade, né? Sim, com É toda isso que certeza. pega, porque o resto é mais ou menos essa discussão que a gente estava tendo. Uhum. E o ponto aí do calvinismo, eu acho que fica corroborado ali por Romanos 9, né? Quando fala ali da soberania de Deus, e Sim. quem somos nós para questionar se Deus faz um vaso para honra, outro para desonra, que criou o faraó para apertar O o, povo. o povo lá. E então, para tudo isso, eu tenho uma resposta que acho que até você já usou aqui na aula, Vamos lá. que é Deuteronômio 29, né? As Eu não coisas que gosto muito couberem desse os versículo, perfeitos. mas É sim, uma já boa usei. desculpa para dar. Não. Mas eu acho que é uma coisa legal, Ricardo, até antes de passar a palavra para a Eunice, refletir um pouquinho sobre isso aí. É assim, tudo começa com você ter algumas premissas. Isso é importante, isso serve para toda a classe. Você tem que ser coerente naquilo que você crê. Então, assim, se eu creio que Jesus morreu no meu lugar na cruz, por mim, eu já estou salvo. Ponto. Agora aí, vamos lá. Eu tenho que agora refletir sobre a salvação do outro, não minha. A minha eu sei se eu sou salvo ou não, porque a Bíblia me diz que o Espírito testifica no meu coração. Agora, quando eu reflito sobre a salvação do outro, ou a área da ciência, da teologia que estudei isso, que é a soteriologia, aí eu começo a pensar. A graça do Senhor Jesus, ela é irresistível, ou seja, Jesus morreu e deu de graça por todo mundo? Sim. Então você não pode crer que você tem livre-arbítrio. Porque Jesus, quando morreu, ele não lhe perguntou se você queria morrer, que ele morresse por você. Ele já morreu. Então, porque senão a questão é a seguinte: quando Jesus morre na cruz, ele morreu por toda a humanidade? Se a resposta é sim, ele morreu. Foi efetivo? Foi. Mas se você puder dizer não a um sacrifício que Deus lhe fez, significa que ou ele é um Deus mais ou menos, assim, não é tão poderoso assim, ou então que a salvação não foi tão efetiva, porque eu posso dizer não. Então, tem umas questões assim, que são muito complicadas. Agora, se por outro lado eu creio que a salvação ela é alguma coisa que é corroborada pelo ser humano, ou seja, Deus entra com um pedaço, eu entro com a outra, Deus entra morrendo na cruz, eu entro com a parte de aceitá-lo, e se eu não aceitar, a coisa está resolvida, ok, tá bom, tá coerente, mas precisa ter coerência, essa é a ideia. Já eu chego com uma ilustração que é bem interessante. Existe uma certa brincadeira entre os teólogos calvinistas e arminianos, até hoje, né? A gente, no seminário, a gente tinha várias pessoas que pensavam. E o pessoal arminiano brincava com os calvinistas, dizendo assim: quer dizer que um dia você vai chegar lá no céu, bate na porta, atende São Pedro, né? São Pedro fala assim: pois não. Aí você fala assim, mandei um e-mail aí, São Pedro, dizendo que eu ia morrer, que eu estava chegando aí, não sei o quê. Aí São Pedro abre o tablet assim, fala, como é mesmo seu nome? Ricardo. Ricardo. Ó, mas seu nome não está aqui, ó. Aí ele fala, mas eu aceitei Jesus, eu creio no Senhor Jesus como o Senhor da minha vida, eu quero a salvação. Aí ele fala, não, desculpa, mas seu nome não está aqui, você vai, mesmo crendo, você vai para o inferno, porque você não está eleito. Então, aí eles tiravam sarro. E, de outro lado, a gente também, né, que estava no lado mais calvinista, a gente dizia pro pessoal que não é bem assim. E tinha uma brincadeira que a gente dizia assim, todo crente, essa é uma palavra do Augusto Nicodemos, lá da Igreja Presbiteriana, quase eu peguei ele como professor no Mackenzie, mas ele disse assim, todo crente, quando está de joelhos, é calvinista. Porque você chega em hora de como, Senhor, obrigado porque tu és um Deus poderoso e que cura a minha vida e que me salvou e que age. Todo crente de joelho, ele é calvinista. Agora, todo calvinista de pé
quando a gente vai falar com o nosso vizinho, a gente fala, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, assim, a gente é arminiano. Então, aí ele brinca dizendo que todo crente de joelho é calvinista, mas todo crente em pé, quando está andando na vida, é arminiano. Eu gosto muito da brincadeira, porque faz a gente exercitar com alegria o tema, não com hostilidade, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Tem gente aqui na fila. Lenice, você queria falar? Sim, é o seguinte, fui criada na teoria do arminianismo, né? E, assim, meu pai falava assim, que tinha 2 portas. E quando você escolhia a porta que Deus sabia, que você já sabia que você iria escolher, ele já sabe tudo. Mas essa porta está predestinado a ter tal coisa, e se outra porta estaria predestinada. Então, ao mesmo tempo, a gente, quando fala da eleição, desmotiva muito a gente a orar por pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Eu falo orar, não pregar. Porque se ela não está eleita, então você vai orar por quê? Então você só ora para você saber pregar para quem? Porque você não sabe quem é eleito e quem não é. Então, aí você prega, né? Mas não que você ora para que ela possa se converter e o Senhor esteja bem. Então, é uma coisa contraditória, eu acho. Que bom, eu também. Não é só, Então, estamos bem acompanhados. Assim, é uma pergunta que a gente tem que fazer para Deus mesmo, ponto. Sim, sim, sim. E chegou à conclusão, nós somos todos pecadores, somos salvos pela graça, que aquele que se converter e acreditar que Cristo é Senhor e ressuscitou dentre os mortos e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, então Amém. É isso, pronto. Lenice, deixa eu te falar uma frase que o fundador da Igreja Batista do Morumbi, o Ari Veloso, falava sempre. Ele dizia assim, você sabe se uma pessoa é eleita ou não? Não. Então ore por ela e pregue a palavra de Deus para ela, porque Deus sabe se ela é eleita ou não, mas você não. Então, qual é a sua obrigação? É orar por ela e pregar o evangelho para ela. Eu gosto muito dessa ideia, porque não pode ser usado como desculpa o fato de eu não saber se uma pessoa é eleita ou não. Eu não sei. Então, eu tenho a obrigação de pregar ela. É porque eu sou obediente à palavra de Deus, e a palavra diz, ide por todo mundo. Vamos lá. Heleninha? Não, só colocando assim mais lenha na fogueira, né? Eu pensei que ela ia ajudar. Não, é assim, eu penso, a gente pensa sempre, tem sempre o senso de justiça, né? E aí, quando você vai pensar, fala assim, peraí, por que alguns são eleitos e outros não são? Isso é uma injustiça. É só para... Assim, eu realmente sei que... Eu tenho meu caderninho de dúvidas para o céu, que já está gordinho, gente. E essa é uma das questões que eu vou levar. Boa. E eu gostaria também de ler um comentário do André. Posso? Deve. Assunto polêmico. Confesso que tenho certa dificuldade em aceitar a linha calvinista. Acho que dá para conciliar alguns pontos do arminianismo, como o livre-arbítrio do homem com o calvinismo, mas preciso aprofundar este tema para ter condições de debater. O André é irmão da Lenice, né? Então vocês veem que o pai teve influência. Isso é bom. Não sabia desse acordo aí de irmãos, não, mas legal. Mas vamos lá, o importante é a gente continuar debatendo numa boa, tá? Joia. Jussara, você quer falar? Quero. Só uma observação em relação a livre-arbítrio e livre-ciência, né? Eles falam que a gente não tem o livre-arbítrio, mas Adão e Eva tinha. E a partir do pecado, a gente perdeu a capacidade de fazer uma escolha livre desse pecado. Então, a gente tem a livre-ciência de fazer aquilo ou determinada coisa ou não, mas não mais o livre-arbítrio, porque uma vez com o pecado, a gente não tem mais... A gente está contaminado, aquela total depravação, né? A gente está contaminado com o pecado e a gente não consegue mais tomar uma decisão se a gente não tiver um viés, né? Um interesse em relação àquilo. Então,
Acho que essa coisa de livre-arbítrio e livre ciência é uma coisa que é interessante também, né? Legal, bacana. E vamos continuar nisso, né? Vamos continuar, acho que bacana. Deixa eu desenvolver um pouquinho mais. Existe ainda uma corrente, que é o que está nesse slide aqui, que chama universalismo. O universalismo é uma corrente que diz que Jesus morreu e que Deus vai dar um jeitinho de salvar toda a humanidade, tá? Então, assim, não se preocupe, Deus vai dar um jeito. Ele vai salvar, ele vai criar um mecanismo, ele vai criar um artifício e todo mundo, de alguma forma, vai ser salvo. Então, assim, o universalismo, sim, ele é um problema quando a gente pensa em motivação para evangelizar. Porque se todo mundo vai ser salvo, por que eu vou falar? Né? Aí a coisa vai embora. Então, o universalismo é uma corrente que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com ela. Let's go on. Só uma observação, Jackson. Fale. Eu também tenho muita dificuldade, mas nós temos visto essa corrente entrar em igrejas batistas, inclusive, né? Sim. Isso que é complicado. Mas tudo começa com esse aspecto aqui. Vamos lá. Vamos na Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre pecado. Pecado é um tema complicadinho, né? Mas assim, vamos lá. Vamos analisar um pouco quem são, onde vive, como come, como se reproduz. Vamos dar uma de Globo Repórter aqui em relação a pecado. A palavra de Deus deixa bastante claro, primeiro, que pecado é desobediência, revolta contra Deus. Pecado não é falar mentira, não é dizer bobagem, não é quebrar a lei. Isso são manifestações pecaminosas. O pecado é desobediência no seu coração e revolta contra Deus. O pecado de Adão foi querer ser igual a Deus e querer controlar todas as coisas. A partir daí, tudo se deriva. E essa é a semente do pecado que está no nosso coração. Está no meu coração, está no seu coração. A Bíblia também diz que o pecado contaminou todos os seres humanos de maneira total. É isso que chama total depravação da raça humana. Então, assim, ao contrário do que defendia Pelágio, a Bíblia deixa bem claro, principalmente quando a gente lê Romanos, está lá claro, dizendo assim, ao homem está destinado... Desculpa, citei Tiago, né? Romanos 3 diz assim que nós somos pecadores e estamos destituídos completa e totalmente da graça de Deus. Depois, Efésios 2 vai dizer que a contaminação é total e completa, ela destrói a imagem de Deus no homem. O homem fica cego porque ele está sem Deus e automaticamente ele tem um vazio dentro dele. 1 João vai dizer que o pecado é voluntário e é uma transgressão fruto do ser humano. Eu escolho pecar, eu fiz uma escolha e a partir daí eu sou escravo dessa escolha e eu vou pecando, mas eu peco porque eu quero pecar. Né? Eu não posso chegar diante de Deus e dizer para ele, Senhor, foi mal, eu não queria pecar, mas de repente, né? Você sabe, você foi criar o pecado, agora eu estou pecando. Você não pode dizer isso para Deus, porque foi voluntário na gente. A gente pode, diante de Deus, entender o que é que tem lá, que a gente é livre da culpa do pecado pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus. Né? E aí, Romanos 8 vai dizer que é impossível ao homem voltar por si a Deus. Total e completamente. E lembre-se de Isaías 59:2, né, que fala assim, são as vossas iniquidades que fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é como se fosse uma barreira de som entre a gente e Deus. Por mais que você grite, Deus do outro lado está lá, tranquilamente, tomando um cafezinho, lendo jornal, com o pé em cima da mesa, de boa, porque ele não está ouvindo nenhum. Por quê? Porque o nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado, impedem que ele nos ouça, que eles ouçam o nosso clamor, segundo o que está na Bíblia. Então, ao homem é impossível pagar o preço do pecado. Impossível. O devedor é responsável por uma dívida mesmo que ele não possa pagar. É assim, eu não posso chegar no banco e dizer para ele, ô banco, perdoa aí a minha dívida com o meu apartamento, porque eu fui demitido e não dá para pagar. Aí ele vai dizer assim, ok, o problema é seu. Você não contraiu a dívida? Você tem que pagar. Quando a gente peca, a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos pagar o preço do pecado.
Se a gente não paga, alguém tem que pagar por nós. E quem foi que pagou? Jesus, quando ele morre por nós no coração. Aí eu queria pegar o que a Jussara falou, porque a Jussara já tinha visto esse slide aqui, tenho certeza que já, porque ela falou para mim exatamente o que eu coloquei numa quadro aqui, como é maneira do pessoal de TI pensar, né? Então vamos ver, como é que era o homem antes da queda? Ele era capaz de pecar? Sim. Ele era capaz de não pecar? Sim. Ele podia escolher pecar ou não. Ele era incapaz de pecar? Não. Ele podia pecar se ele quisesse. Qual era a propensão para ele? Era pecaminosa? Nenhuma. Adão foi criado de maneira neutra em relação ao pecado. Aí ele cai. Quando há a queda, o homem é capaz de pecar? Sim. O homem pode cometer pecado, mas ele é capaz de não pecar? Não. Ele perdeu a capacidade de não pecar. Agora por mais que a gente tente, como disse Paulo, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Ele é incapaz de pecar? Não, ele pode pecar, sim. Agora, qual é a propensão do homem caído? É o desejo de pecar. Ele tem vontade de pecar, ele quer pecar, ele gosta de pecar. O homem regenerado, que foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus e agora tem o Espírito Santo habitando nele, como tem lá Gálatas capítulo 2, verso 20, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele é capaz de pecar? Sim, ele continua sendo capaz. Ele é capaz de não pecar? Não. Ele continua tendo ainda essa propensão adâmica de pecar. Ele é incapaz de pecar? Não. Ele pode pecar se ele quiser. Mas qual é a propensão? Como é que está o coração desse humano? O desejo dele é não pecar, porque o Espírito Santo agora o incomoda quando ele peca. E aqui vale uma ilustração que eu gostei bastante, que foi usada por Spurgeon. Ele disse que um garoto numa fazenda resolveu dar banho nos animais. E ele pegou uma ovelha, deu um banho, limpou bem limpinho, pegou um porco que ele tinha também, limpou, deixou os dois bem limpinhos. Quando ele abriu a porteira, a primeira coisa que o porco fez, sabe qual foi? Se jogar na lama. Se chafurdou na lama. Porque o porco gosta, a natureza do porco é gostar da lama. Mas quando ele se chafurdava, ele espargia um pouco de lama e caíram algumas gotas no cordeiro. Sabe o que o cordeiro fez? Balançou a perninha, porque ele não queria se sujar. Porque a natureza da ovelha é uma natureza que não gosta de sujeira. E ele usou isso como ilustração para dizer que depois que a gente é salvo, a nossa natureza é transformada. E a gente passa a não ter mais gosto do pecado. A gente começa a se incomodar com o pecado. Essa é a grande diferença que existe entre a gente. Porém, quando a gente pensa em que a gente pode pecar, a resposta é sim. Eu continuo pecador? Sim. Eu continuo errado? Sim. Igreja é lugar de reunião de pecadores e não museu de obras de arte, Master of Peace. Assim, o que a gente tem lá? A gente tem um monte de pessoas erradas em que todo mundo adoece, inclusive os médicos, tá? Então, assim, pastor peca também, gente. Eu não sabia se alguém já falou isso para vocês, mas todos nós cometemos pecado. E algumas vezes a gente fala assim: o quê? Você soube do pastor da igreja tal lá? Ele fugiu com a secretária. Eu falo assim: foi mesmo? Ela era bonita? Né? Por quê? Qual é a sua surpresa? O cara é ser humano. Ele provavelmente escorregou na maionese, abriu mão de alguns valores e acabou cometendo erro. Mas qual a diferença do erro dele quando ele faz isso ou do erro seu quando você fala mal do seu vizinho? Porque a Bíblia diz que os maledicentes não vão entrar no reino dos céus. Você sabia disso? Está lá em Apocalipse 21. E quantas vezes você fala mal dos outros? Aí você fala, os homossexuais não vão entrar no reino dos céus. Porque Apocalipse 21 diz lá que vão ficar de fora. Ok, mas vão ficar de fora os maledicentes também, os fofoqueiros. E aí? Por que você tem 2 pesos e 2 medidas? Então, assim, lembrar que nós somos regenerados, nós somos salvos pelo Senhor para uma vida de santidade, mas a vida de santidade é discipular. É baseada na disciplina pessoal de buscar o Senhor. E não buscar o Senhor é morrer de fome espiritual. Não via, por exemplo, estudar a Bíblia. Você já parou para pensar? Nós hoje somos 35 aqui nessa reunião. Nossa igreja tem 3.500 pessoas por domingo. A gente tem 35 aqui, tem mais 35 lá com o Cláudio, são 70 pessoas. Cadê o resto?
O resto está, nesse momento, vivendo um momento de vida em que eles não têm sede de estudar. Então, graças a Deus por vocês que estão aqui, que se dispuseram numa manhã fria, estarem buscando ao Senhor Jesus, ouvindo um careca aqui falar algumas coisas confusas. Mas graças a Deus por isso. Porque você tem sede de buscar a palavra de Deus, e eu peço a Deus que abençoe muito essa sua ação, sua força, sua vontade. Porque isso vai reforçar em você esse buscar regenerador do Espírito Santo de Deus. Agora, só por uma questão filosófica, vamos pensar sobre Deus. Deus é capaz de pecar? Resposta: sim, ele pode pecar. Deus pode não pecar? Pode. Agora, ele é incapaz de pecar. Sabe por quê? Porque na hora que Deus pecar, ele deixa de ser Deus. É isso que a gente chama de oxímoro. Bonita essa palavra, hein? Olha, Lenice, anota essa aí que eu sei que gosta da cadeira. Oxímoro é uma figura de linguagem que é a contradição em si mesmo. É você poder dizer, por exemplo, é um silêncio eloquente, né? Como é que, se você é silêncio, como é que é eloquente, né? Não pode. Quando eu digo assim, quando Deus pode, é tão poderoso que ele pode criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar. É bonita essa aí, né? Isso é um oxímoro, é uma negação em si mesma, ela não se resolve. Isso é uma figura que é muito mais exercício do que efetivamente real, tá? Deus não pode pecar porque ele é santo. Mas lembre-se de uma coisa, Eclesiastes 7, né, isso é bom, ele fala assim, o homem é moralmente responsável e não Deus, quando ele decide transformar o desejo e a inclinação pecaminosa dele num ato. Isso é uma coisa para a gente pensar. Lenice, você queria falar? Eu provoquei a Lenice, agora eu vou deixar ela falar. Não. Eu só queria corroborar a questão dos pecadores, porque se a gente fosse muito perfeito, a gente iria julgar os outros e a gente iria se sentir superior aos outros. E isso também é pecado, o orgulho. Sim. Então, se a gente vê quanto frágil a gente para de julgar os outros e consegue viver melhor, né? Agora, esse oxímoro eu não sabia, não. Não, é oxímoro. A natureza de Deus é não pecar, né? Sim. Então, é natural isso pensar, né? E a natureza dele. Mas foi mais uma provocação para vocês, tá? Não é... Eu gostei. É só pensar nisso aí. Mas vamos andar um pouquinho, para senão a Aline vai cortar meu ponto. Vamos falar um pouquinho sobre graça, isso é importante. Porque graça é o que está em jogo aqui. Graça é, nós não merecemos, então é de graça, ok? Graça é o favor não merecido. Então, assim, ninguém merece a graça, nós a temos por amor do Senhor Deus. Ele nos amou e por isso nos deu a salvação de graça. A outra coisa é assim, nós não temos condições de pagar esse preço. O preço da morte é muito alto para todos nós. Em terceiro lugar, a gente é justificado e não justo. Romanos 5 diz que nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Nenhum de nós é justo, nenhum de nós merece, nenhum de nós tem algum mérito intrínseco, mas nós somos feitos justos pelo Senhor, pelo sangue, pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus. Ao ponto de Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, o fato de Cristo estar comigo me torna, perante Deus, ele olha para mim e não vê nenhum pecado, nenhuma condenação, nenhum problema. Mas por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu estou lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Ele pagou o preço pelo meu pecado, que foi completa, total, definitivamente, eficaz e completa nesse sentido. Ela veio ao encontro da necessidade do preço do pecado. A fé é a resposta do homem a essa graça. Crer no Senhor é condição para a gente poder aceitar essa salvação. E crer é o bastante, é suficiente. Quando ele fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, crer é suficiente. É isso que é esperado, porque crer troca a sua natureza, regenera você de dentro para fora.
e não de fora para dentro. Não é através de fazer coisas boas que você é salvo, mas você é salvo mesmo fazendo coisas ruins. E a gente ganha a salvação. A gente não merece a salvação. A salvação é um presente. Como Efésios 2:8 vai dizer, é que é um dom de Deus, é imerecido. Vamos só dar mais um ponto para você pensar aqui. Eu já termino, Helene, eu sei, me dá mais um minutinho aqui. Existe uma diferença entre o tempo do homem, que é o tempo cronológico, e o tempo de Deus, que a palavra grega para ele é kairos. O tempo de Deus é o tempo oportuno, o tempo necessário. E quando a gente pensa em eleição e presciência, a gente às vezes quer pensar do ponto de vista de presciência de Deus como sendo alguma coisa fora do próprio Deus. E aí, assim, por isso que a minha provocação lá embaixo nesse slide é: Deus conhece a história porque foi Ele mesmo quem criou a história, tá? Se não, tinha que ter um Deus paralelo criando a história e o nosso Deus obedecendo ou seguindo aquilo. Foi Ele quem criou a história, entenda isso. Então, o fato dele conhecer, ele conhece porque ele fez. Então, não foi assim, não foi o contrário, assim, não é que a história está se construindo e Deus não sabe o que vai acontecer. Se ele sabe é porque ele fez, porque todas as coisas que existem por causa dele. Nada se fez do nada. O único que se fez a partir de nenhuma substância foi o próprio Deus, tá? E aí a gente tem que lembrar, para Deus a gente é justo, para Deus o pecado é aquilo que nos motiva o medo do pecado, muitas vezes é aquilo que a gente se sente motivado. As pessoas falam, por que eu estou doando cestas básicas para a igreja lá na campanha? Porque eu quero, sabe, que chegar lá em cima e Deus me dá um tapinha nas costas e fala, muito bem. Não, gente, é o amor que eu tenho. Esse Deus foi tão maravilhoso morrendo por mim que eu devolvo isso de forma a entender isso como fidelidade e resposta ao amor, tá? E a outra coisa é assim, a Bíblia me diz que foi Ele que me salvou, então o que Ele me deu, só Ele pode tirar. E Ele falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A salvação não é sua, a salvação é dele, e Ele que lhe deu. Vamos terminar o assunto aqui, eu queria só destacar. Primeiro, o que lhe salva é crer em Cristo. A gente já falou isso várias vezes, mas eu vou repetir. Crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não o fato de você crer ou não crer na doutrina da predestinação, tá? Isso é que tá. A predestinação pode ser difícil de entender. Eu sei que é difícil e muita gente fala isso. Mas você não pode negar. A Bíblia chama as pessoas que são salvas de eleitos. Ela fala que Deus escolheu as pessoas desde a fundação do mundo. Então, assim, a predestinação para a gente vai contra uma visão humanista de pensar, onde a gente vê que o ser humano tem muito poder. Mas a Bíblia deixa bastante claro para mim isso, tá? Deus é soberano sobre todas as coisas. Cada um de nós tem que estudar e se definir em relação a essas doutrinas. Isso é alguma coisa que deve lhe incomodar. Como acho que foi o Marcelo que falou logo no começo, ele estava debatendo com a namorada dele sobre esse tema. Que bom, que bom. Estude, vá atrás, pegue a Bíblia, leia livro. Você gosta de ler esse tema? Tem um livro chamado Eleitos, mas Livres, do Gessler, que é muito bom. Recomendo, sim, porque ele discute a questão da eleição de uma forma extremamente sutil, gostosa, boa de você pensar, extremamente bíblica. Isso é muito bom. Quem gostar de preferir assistir YouTube, recomendo fortemente Augusto Nicodemos. Ele é um cara que debate esse tema também muito bom, biblicamente ele é muito legal também. E as nossas conclusões devem ser devocionais. O que significa isso? Elas têm que produzir santidade. Se você estuda qualquer assunto bíblico e isso não toca a sua vida, não lhe faz querer ser um crente melhor, mais dedicado, mais discípulo, no seguir ao Senhor Jesus, tem alguma coisa errada. Você está consumindo pelo simples fato de conhecer. E o conhecimento em excesso produz o que a Helenice falou, produz orgulho excessivo, a gente começa a se achar melhor do que os outros. Quanto mais eu estudo minha Bíblia, mais insignificante eu me sinto. Mais comprometido eu me sinto com a humanidade e mais vontade eu tenho de ser e de estar
efetivamente trabalhando para que o mundo inteiro conheça Jesus. Se for qualquer outro tipo de motivação, Senhor, me faz burro, tapa a minha inteligência, porque eu não quero simplesmente estudar para saber que oxímoro é uma palavra bonitinha de se falar para vocês ficarem assim, uau, olha só, ele sabe até dizer uma palavra difícil que trava a língua. Não quero isso. Eu quero que isso produza santidade no seu coração. O objetivo desse curso inteiro, com todas as suas aulas, ele foi produzido de joelhos, pensando em tocar vidas para que essas pessoas que fizessem esses cursos tivessem a possibilidade de repensar sua fidelidade e, acima de tudo, de se sentirem motivadas a caminhar cada vez mais perto desse mestre tão maravilhoso que nós temos. Amém? Amém. Amém. Que Amém. legal. Legal. Então, assim, Leninha, pode deixar. Estourei um pouquinho, mas eu acho que foi divertida a aula hoje, foi boa. E estudem mais, gente. Minha palavra para vocês é exatamente essa aí. O livro, tá bom, o livro chama Eleitos Mais Livres. Eleitos Mais Livres. E o autor é Gestler. Gestler. R no final, Gestler. Mas eu coloco aí sim para vocês. Olha só, que bom. É Geistler, tem o Geistler. Desculpe, olha só, escrevi errado. Ó. Valeu aí, brigadão. Ó, isso é que é bacana, adoro gente rápida assim. Tá no chat aí o livro, se quem quiser, tá aí à disposição. Obrigadão, gente. Vamos orar para a gente encerrar, porque senão daqui a pouco vamos puxar minha orelha e corta meu ponto, a chefe aí. Santo Deus e Pai. Olha que a gente... Não, só ia falar que a gente vai botar ela no seu lugar, se não orar, hein? Substituto. Tá bom. Santo Deus, Pai, nós declaramos, Senhor, a Tua soberania sobre nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, que Tu mesmo venha ministrar nos nossos corações. Senhor, que Tu produza em nós uma vida de santidade cada vez mais e mais perto de Ti. Queremos, Senhor, ser embaixadores Teus aqui. Que a nossa vida grite, Senhor. Que a nossa vida seja capaz de tocar outras pessoas que vivem num mundo tão sem esperança, tão complicado. Mas, Senhor, que eles vejam através de nós, da nossa igreja, da nossa comunidade, o quanto nós temos compromissos contigo e entendemos, Senhor, como Tu pode ser significativo na vida de qualquer pessoa. Senhor, abençoa nessa semana, abençoa esse domingo, recebe o culto que agora vai ser prestado a Ti, Senhor. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, um abraço bem gostoso, tá? Bom dia a todos. Boa semana, bom culto e domingo que vem, Bom domingo, boa semana. Obrigada. Epístolas Paulinas, 11 horas está sendo liberado aqui, tá bom?